One Piece, intitulado O Shogun do País de Wano, Kozuki Momonosuke, traz para os cidadãos de Wano a esperança de que eles estarão livres desse grande mal que assolou ele por 20 anos e que eles estão agora diante dos 9 bainhas vermelhas e do novo Shogun de Wano. E ainda mostra para eles, né, da confirmação de que a profecia de Toki era real e que ela se concretizou, né? Então, o amanhecer de Wano, o amanhecer do novo mundo está se concretizando, está acontecendo diante dos olhos desses cidadãos. Nesse capítulo também a gente vai ter a interação de Yamato com o restante da tripulação dos Chapéus de Palha e a gente vai ter também a revelação do Momonosuke adulto e humano, né? De como ele ficou depois desse amadurecimento precoce, né? Mas muita coisa acontece neste capítulo e é por isso que eu, Juliane Rodrigues Lopes, do Estação dos Livros, vim aqui comentar cada coisinha, cada detalhezinho deste capítulo com vocês. Já quero pedir aqui que vocês se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem com seus amigos para que este canal possa crescer cada vez mais. Então agora vamos conversar um pouco sobre este capítulo de One Piece. A gente já começa ali esse capítulo de One Piece com a continuação da história de capa, né, do diário de bordo insensível da Germa 66, e todos os 4 irmãos do Sanji estão fugindo dos territórios da Big Mom. E a gente já começa então este capítulo já com o Momonosuke, né, e os samurais ali, eles ainda estão meio que nas sombras, né? A gente viu no capítulo anterior que apenas o dragão apareceu ali e que a Komurasaki, que estava tida como morta, e o Kyoshiro apareceram ali diante dos cidadãos que estavam ali no festival na capital das flores, né? Então, esses cidadãos, eles, diante daquele dragão, eles começam a correr assustados, né? Eles pensaram que era Kaido, mas um daqueles cidadãos ali já meio que começa a entender, né? Ele fala para todo mundo ali parar de correr, né? E que é para eles ficarem de boas, tranquilos, né? Que aparentemente aquele dragão que surgiu diante deles não é o Kaido. Eles continuam confusos quanto ao fato da Komurasaki estar diante deles, né? Até porque ela tinha morrido e eles fizeram o funeral dela e pedem para que o Kyoshiro explique o que está acontecendo. E é nesse momento que uma das sombras que está ali começa a falar, né? Dizendo que esses dois, né? Que a Komurasaki e o Kyoshiro estão muito famosos, mas será que os cidadãos ali vão reconhecer o restante deles, né? Essa sombra é revelada para o restante da população ali de Wano, que percebem que estão diante do Kinemon, né? Eles ficam novamente confusos, porque eles pensavam que ele tinha morrido nas chamas ali do castelo de Oden, né? Que há 20 anos atrás, no fatídico dia em que o Oden morreu, no fatídico dia em que a vida dessas pessoas se tornou ruim, sabe? Por conta da opressão de Kaido e de Orochi, né? Os cidadãos até mesmo acreditam que estão diante de um sonho, né? Se aquilo ali que eles estão vendo for real ou um sonho, eles estão prestes a ver, prestes a presenciar algo monumental. O Inuarashi dá meio que uma ordem ali, pede para que as pinturas luminosas, que são como os telões ali, teletransmissíveis, né, sejam preparadas, porque eles precisam informar toda a Wano, né? E é aí que os cidadãos, eles já têm a plena certeza de que estão diante dos 9 bainhas vermelhas que foram tidos como mortos há 20 anos atrás. E eles então compreendem, né, que a profecia da Toki de que o clã Kozuki voltaria, né, de que Kaido e Orochi seriam derrotados e que a paz voltaria novamente
para o país de Wano se concretizou, né? Então a gente vê ali que essas pinturas luminosas, né, estão em Ringo, em Hakumai, em Kibi, em Kuri, em Udon e na cidade de Ebisu, né? E a gente vê também que há uma pintura luminosa ali em Onigashima, mas antes de a gente ver o que está sendo preparado para esses cidadãos, o que será discursado ali nesses telões, a gente vê finalmente a interação de Yamato com o restante da tripulação dos Chapéus de Palha, né? Eles então se dão conta que estão diante de um filho do Kaido, né? E até mesmo já estão desesperados, se perguntando se a guerra não tinha terminado, né? Que eles teriam que lutar novamente, né? O Yamato já esclarece tudo para eles, dizendo que não é um inimigo, né? Que lutou ao lado de Luffy nessa guerra contra o Kaido, né? Contra o próprio pai, né? E que ele tem seguido, né, as façanhas do bando do Chapéu de Palha, né, pelos jornais, né? E ele se perguntava ali quantos membros ali da tripulação eram realmente humanos ou monstros, né? E ele percebe que todos ali, né, é um bando bem normal, né? Na visão do Yamato, obviamente, né? Porque o Yamato também não é tão assim normal, né? Ele tem realmente um pouquinho da personalidade ali e dos trejeitos de um membro da tripulação dos Chapéus de Palha, né? E então ele diz, né, que vai navegar, né, com a tripulação dos Chapéus de Palha. E nisso a Nami e os outros ficam meio surpresos ali. A gente vê o Frank meio que perguntando mais para confirmar mesmo se ele realmente vai entrar, né, para o bando do Chapéu de Palha. A gente vê então que o Brook e o Sanji estão já apaixonadíssimos por Yamato, né, e que para ele já está aprovada a entrada dele no bando, né. E a gente vê algo bem interessante ali ao lado, né, a Robin, que está mais no canto ali, fala que essa entrada é interessantíssima, e o mesmo coraçãozinho que estava nos balões, né, do Brook e do Sanji está no balãozinho ali de fala da Robin. Então, será que ela acha o Yamato bem interessante? Se fosse assim, tipo um mangá, né, que tivesse casais abertamente assim, eu até shipparia, hein? Até porque princesa demônio e a criança demônio, então combina muito, né? E a gente vê ali o Jinbe mais caindo na real, né, dizendo que ok, né, ali com a declaração do Yamato, mas que eles precisam ter essa confirmação, né, do próprio capitão, do próprio Luffy, né, que é o Luffy quem vai decretar se o Yamato vai ou não entrar para a tripulação, né, e o Yamato simplesmente fala, ok, né, justo. Então o Yamato está bem preocupado ali com o Luffy. Ele disse que ele teve uma luta incrível ali no topo de Onigashima contra o Kaido, né? E a gente vê, né, que o Miyagi e o Chopper estão cuidando do Zoro e do Luffy. O Yamato, então, ele se vira ali para os piratas sérios e começa a perseguir todos eles, né? E aí, então, o Jinbe, ele tem a constatação de que realmente o Yamato é uma boa pessoa e que ele não é um inimigo. E nisso, né, o Usopp pergunta o que acontecerá com os soldados ali que comeram o kibidango da Otama, né? Então ela diz, né, que o jutsu que ela tem ali dura até a mesma lua aparecer no céu, né? Ou seja, dura um mês aproximadamente. E ela diz que normalmente, né, alguns animais, né, que comem esse jutsu, eles voltam ao normal, ao que eram antes, mas que alguns deles, né, permanecem domados, e ela acredita que eles preferem, né, seguir nessa personalidade nova que eles adquiriram, né? Eles preferem seguir sendo de boa, sabe? Então a Speed ali fala que ela vai permanecer ao lado da Otama, né? E a Otama diz que sim, né? Ela fica muito feliz, mas ela diz que a Speed não vai ser sua serva, e sim sua mamãe, né? A Nami, ela está observando essa interação da Speed com a Otama, e ela meio que acha isso fofo, ao mesmo tempo que ela se recorda da relação, eu acho, né, assim, tipo, de que ela se recorda um pouco da relação que ela teve com a Belemele, né?
E aí, então, eles que estão ali diante desse telão, né, eles percebem que a Komurasaki, o Kinemon e todos os outros samurais ali estão se ajoelhando perante o novo Shogun de Wano, né? Todos eles estão ajoelhados ali. E aí, então, o novo Shogun, ele começa a dizer, ele começa a discursar ali para os cidadãos, para todo mundo de Wano, né? E o Shogun, né, ele começa dizendo que faz 20 anos desde que seu pai morreu. E nesse momento que ele começa a falar, os cidadãos ali já começam a perceber quem está diante deles. Então o Shogun, ele continua dizendo, né, que ele está contente porque todos ali que estão assistindo conseguiram lutar e sobreviver nesses anos difíceis, né? E ele ainda diz que o Festival do Fogo não termina naquela noite, né? Não termina naquele dia, né? E que a partir daquele momento todos ali vão poder viver da forma como desejarem, né? A gente vê ali alguns cidadãos ali meio que com medo ainda do Orochi, eles ainda sentem esse medo da ameaça e da opressão do Orochi, né? Mas o Shogun logo sobrepõe de novo esse medo ali desse cidadão, né? Dizendo então que todos ali poderão beber como quiserem, né? Ele continua dizendo, né, que todos ali não serão mais cobrados por beber água limpa. Ele diz então que as fábricas tóxicas que destruíram a terra de Wano serão abolidas e que a escravidão deixará de existir no país de Wano. Ao dizer isso, né, que a escravidão e essas fábricas tóxicas de armas, né, deixarão de existir, a gente foca ali na Otama e ela se lembrando, né, de um momento ali muito triste da vida dessa garota, né? Ela ouve ali que 4 trabalhadores ali das fábricas acabaram morrendo e que não existe uma previsão de que todos os outros vão sair vivos, né? Não existe uma esperança para esses trabalhadores, né? Então todos ali meio que estão já fadados, meio que estão destinados a perecer, né? E nisso a gente também vê mais pra frente ali a Otama bem chorando ali, bem chorosa ali, descobrindo ali, recebendo notícia de que o pai dela e a mãe dela que estavam trabalhando nessas fábricas haviam morrido. E ela diante ali do túmulo dos dois, né, pedindo para que eles descansem em paz e que ela vai ficar bem, né? E a gente é levado mais adiante, a gente percebe que ela fez alguns chapéus à mão, né, e está vendendo eles nas cidades ali, né? Só que ninguém tem dinheiro para comprar chapéu, né? Todo mundo ali está numa situação muito difícil, né? E chega ao fim do dia ali, a Otama percebe que ela não vendeu nenhum. E ela e o Komashio estão com muita fome, né? E é nesse momento que o Tengu, ele aparece ali para a Otama, né? Ele diz que ele quer comprar um chapéu, ele tem ali as moedas, né? E ela até se assusta que ela está diante de um Tengu, né? Ainda é uma criança, né? Então tem ali os seus medos infantis, né? O Tengu então supõe, né, que a Otama é uma órfã e pede para que ela não desista, pois eles vão passar por tempos muito difíceis, mas que logo mais, né, vai chegar o momento em que os poderosos samurais, poderosos guerreiros do clã Kozuki retornarão e libertarão a terra ali do grande demônio, né, de Kaido, de Orochi e desses governantes ali que envenenaram a terra de Wano, né. A Otama, ela é muito preciosa, assim, ela é muito... Acho que é uma das melhores crianças ali que tem no mundo de One Piece. E ela, ao escutar isso, ela já fica animada, ela já tem a esperança, ela diz que ela não vai desistir e que ela vai ficar bem, né? Então ela é muito esperançosa. A Otama é uma criancinha 10/10, assim. Esse dia finalmente chegou, né? Ela está diante do dia ali, ela está no dia em que o Tengu falou que iria chegar, sabe?
E a Nami ali, ela percebe ali que a Otami já está toda chorosa, chorando, emocionada e triste por tudo que aconteceu na vida dela. E a Otama meio que abraça a Nami e a Nami meio que abraça ela como uma forma de consolo. O Momonosuke, então, ele continua discursando ali e diz que o regime tirânico e a ameaça de Kaido acabaram. Em sua viagem, né, ele conheceu amigos leais, né, e verdadeiros, né, e que juntos eles formaram a aliança Mink Piratas Ninja Samurais, né, e invadiram Onigashima. O Momo ainda brada, né, que o Kaido, o Orochi e os piratas feras e os monstros ali que fizeram o povo de Wano viver com medo, eles foram punidos, né? O povo ali de Wano, né, ele está super emocionado, super incrédulo ainda e chorando e alegres ao mesmo tempo que finalmente essa ameaça do Kaido acabou, né? Finalmente eles vão poder viver uma vida boa novamente. E aí então a gente vê ali o Kid, né, que não fazia parte dessa aliança, que não sabia de nada do que desse plano aí dos samurais, do Law e dos outros membros ali dessa aliança. Ele perguntando que aliança foi essa, né? Ele simplesmente só se meteu na guerra ali de Onigashima e foi junto, sabe? Tipo, só fez parte ali, sabe? Foi junto. A gente vê então muitos ali comemorando, dando vivas, né? E o Law, ele está bem sério ali e ele está carregando o Beppo, que está fofíssimo, assim. Beppo, ele é muito fofinho, né? E aí então o Momonosuke diz que ele nunca vai esquecer dos benfeitores dele, né? Que abriram caminho para que ele pudesse reconquistar o ano novamente, né? O Momo, ele se vira para o Kinemon, ele está tremendo, né? Ele está com medo, né? Lembrando que ele ainda tem a mentalidade de uma criança, né? E pergunta para o Kinemon o que ele faz agora, né? E aí o Kinemon simplesmente vira para ele e fala: finja com toda a sua força. É meio que o Kinemon falando, sorria e acena. O Momonosuke, ele se lembra ali de algumas palavras do Luffy, né? Perguntando quem ele é, né? Se ele era uma farsa ou se ele era alguém que temia alguma coisa, né? E aí, então, ao se lembrar dessas palavras, o Momonosuke brada ali aos cidadãos, né? Dizendo que o pai dele deu a ele o nome de Momonosuke, que significa incomparável. E ele faz um juramento, né, dizendo que ele vai honrar o nome que foi dado a ele. E aí então ele diz que vai restaurar as terras áridas, que ao paraíso que um dia elas foram, né? E ele pede, né, para que os cidadãos emprestem a força deles, né? E ele ainda diz, né, que ao viajar 20 anos no tempo, né, eles vieram para salvar o país de Wano e que a partir deste momento Kozuki Momonosuke governará o país de Wano. E é nesse momento que a gente tem ali a primeira imagem, né, do rosto do Momonosuke. E todos ali estão chorando, né? A Hiyori está chorando, os samurais estão chorando, todos ali estão muito emocionados com o que estão ouvindo e vendo, né? Tudo que eles sofreram finalmente teve um bom resultado, sabe? Teve esse retorno para eles, né? O Momo, em pensamento, ele fala à mãe dele, né, que vai honrar essa promessa que ele fez e diz ao pai dele, Oden, né, que seguirá os seus passos, né? E todos ali estão felizes, estão emocionados. Então o povo ali diz, né, que o verdadeiro Shogun de Wano retornou, né, e que eles estavam esperando por Momonosuke. E a gente percebe uma coisa ali, né? Desde que o Momonosuke ele chegou ali e depois, né, da queda do Kaido, diante dali desses cidadãos, né, de Wano, né, está amanhecendo, né? O amanhecer ele não está acontecendo só metaforicamente falando, né? Mas enquanto ele discursa o amanhecer, o sol está nascendo nas terras de Wano, né? E aí então a Hiyori, ela vai dar um abraço no irmão dela, né?
faz 20 anos que eles não se vê, né? Então é muito saudade que tem ali. Pétalas de cerejeiras dançam em um céu em que os guerreiros finalmente podem embanhar a sua lâmina. E que um homem de 8 anos de idade observa o seu progresso, né? Enquanto sente o cheiro das cerejeiras, daquela que é a renomada terra dos samurais, né? E ele, né, Momonosuke, pode não ter uma força física, mas ele compensa em sua lealdade, em sua devoção e em sua compaixão ilimitada. E aqui nasce Kozuki Momonosuke, aquele que mais tarde será reconhecido como o grande Shogun de Wano, uma figura majestosa e galante. E nisso, o Momo está indo, né, entrando para o castelo do Shogun, né? E esse foi o capítulo 1051 de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um capítulo muito bom, muito emocionante. Agora eu acredito sim no potencial do Momonosuke, no potencial desse homem que tem 8 anos de idade. Então, gente, foi muito bom este capítulo. E até mais, né? Até o momento em que eu posso trazer mais um review de um outro capítulo para vocês.